Alô, família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, olha, meus irmãos, eu não posso me negar, certo? Eu vou tratar um assunto aqui hoje por amor aos meus irmãos, por amor à maçonaria. Enquanto as potências autocráticas aí, as potências ditas regulares, estão vendo essa questão, mas estão simplesmente procurando se defender ou ofender de forma fora de um contexto geral do que está acontecendo. O assunto é muito grave, certo? É muito grave. E eu não posso, como homem livre, como um apaixonado pela ideia da maçonaria, deixar acontecer o que está acontecendo, a dimensão que isso está levando. Olha, eu já adverti isso aqui, já fiz essa advertência aqui há quase 6 meses atrás, certo? Há quase 6 meses atrás. Mas vou voltar a falar de uma forma mais contundente, porque a coisa está ficando feia. A coisa está ficando feia. Os caras estão ganhando dimensão aqui no Brasil. E as potências maçônicas autocráticas, em vez de sair em defesa da maçonaria, estão saindo em defesa de si mesmo. Em vez de mostrar de fato o que consiste a maçonaria como escola de tradição iniciática, o que consiste regularidade, o que consiste reconhecimento, busca simplesmente fazer propagandazinha dizendo: são estelionatário, não existe maçonaria isso, não existe maçonaria online, e etc, etc, e são espúrios, são falsos, mas não bate o papo real, não bate o papo real. Veja bem, meus irmãos, essa potência que eu, estudando um pouco mais a fundo, não considero mais como potência maçônica, meus irmãozinhos da Glembe, me desculpe, viu? Me desculpe, mas eu tenho que falar. Veja bem, estudando a origem da Glembe, ela não teve originalidade, ela não fundou-se dentro do que consiste a regularidade da maçonaria. Ela simplesmente, alguns indivíduos muito inteligentes, digamos assim, de forma para usurpar o teu direito, o teu financeiro, criaram uma maçonaria CNPJ, criaram uma associação que deram o nome de maçonaria. Na origem da Glembe não existe as 3 lojas legalmente constituídas para dar início a uma potência maçônica. Ela simplesmente se manifestou publicamente para o Brasil com o CNPJ. Esse é um assunto que muitas pessoas, as próprias instituições maçônicas, estão dando essa legalidade para essas potências, para essas pessoas, para fazerem isso, para trabalhar dentro do que consiste essa matéria. Meus irmãos, fundar uma potência maçônica não é fácil. Nós passamos por esse processo. É difícil, porque se fosse fácil, como diz o meu irmão Jarbinho, todos faziam. Você ali, meus irmãos, dentro da tradição, você constituir 7, ou seja, ter 7 mestres maçons de saco roxo, porque para você sair dessas instituições não é fácil, porque há uma lavagem cerebral muito grande. Os irmãos não estudam maçonaria, não sabem o que consiste uma escola de tradição iniciática, acham que se deixarem as suas instituições, deixam de ser maçom, muitas vezes deixam de ser maçom, faz-se acreditar que eles não podem mais viver maçonaria, não podem criar uma loja maçônica. Há um condicionamento, há uma lavagem cerebral muito grande feita por essas instituições. Então não é fácil fundar uma loja maçônica. Eu digo por experiência própria. Eu trabalhei durante 3 anos aqui no YouTube, 3 anos. Até o momento que apareceu 6 mestres maçom, que eu me uni a esses 6 mestres maçom e constituímos a primeira loja maçônica Guerreiros da Luz e da Liberdade. Não foi fácil, não foi fácil. Não é fácil você trabalhar dentro de uma legalidade que consiste em uma tradição maçônica. Aí estão querendo fazer
dá legalidade a uma potência maçônica tirando um CNPJ. Meus irmãos, o CNPJ te dá legalidade jurídica como instituição filantrópica, sem fim lucrativo, uma associação. Mas a maçonaria, ela não é, ela dentro do que consiste a tradição, ela deve ser constituída por dentro do que consiste a regularidade. Você estude lá, estude os 8 pontos de regularidade, os 12 pontos de reconhecimento, os landmark, não diz que você simplesmente cria ali pessoas associadas e tira um CNPJ e agora é uma potência maçônica. Não existe isso. E olha o que está acontecendo, meus irmãos. Dentro desse contexto que eu estou apresentando para vocês, a Glemb, infelizmente, os meus irmãos da Glemb estão sendo enganados. O sistema institucional da Glemb é um sistema arrecadatório de investimentos piramidal, é uma pirâmide. Eu procurei estudar para depois eu falar o que eu estou falando para vocês aqui. E muitos veneráveis mestres de algumas lojas estão entendendo essa ideia de pirâmide e estão fazendo com que os seus irmãos, né, entrem também nessa. É como se, por exemplo, o que está acontecendo é um sistema de franquia. O cara que entra nesse sistema, por exemplo, o cara pegou uma loja ali no Rio de Janeiro, ele tem 40 membros na sua loja. E aí é passado para ele a ideia administrativa, né, a ideia de arrecadação de dinheiro por meio desse processo de pirâmide. Então se aplica aqueles irmãos ali e os irmãos começam a acreditar, começam a fazer investimentos absurdos e aí a coisa não funciona. Os irmãos estão perdendo dinheiro, estão sendo enganados e estão se enganando no sonho de querer o bem-estar financeiro. Meus irmãos, dinheiro não é fácil não, dinheiro se ganha com trabalho. Tudo aquilo que você escuta de benefício por meio que você vai ganhar dinheiro facilmente, desconfie. Então, meus irmãos, estou dando aqui essa advertência para os irmãos da Glemb, são meus irmãos, mas saia dessa. Esse sistema da Glemb não está longe do real contexto do que consiste a maçonaria no seu aspecto de tradição iniciática. Mas tudo tem uma causa, e eu já falei aqui, a causa da existência da Glemb é as potências autocráticas. É vocês que estão dando influência, estão dando, de certa forma, direito a esses caras para fazer o que estão fazendo. Eles estão agora criando aí uma igreja evangélica, nada mais diferente do que a Igreja Universal. Os caras é uma organização para ganhar dinheiro e beneficiar alguns. Aqueles que vão abraçando a ideia, aqueles que vão sendo chamados para fazer parte do alto corpo administrativo, esses ganham uma franquia, esses começam também a induzir os menos esclarecidos, que é a base da pirâmide, que é as oficinas e etc. O que está acontecendo com a administração da Glemb não é diferente do que acontece com a administração da Igreja Universal do Reino de Deus. Quem é pastor aqui da Igreja Universal do Reino de Deus sabe o que eu estou falando. A Igreja Universal do Reino de Deus funciona como uma franquia. O pastor ali é dado a ele uma igreja e aí ele começa a trabalhar dentro daquela igreja, ele ganha um salário, mas também ganha uma comissão se ele fizer a coisa funcionar, a engrenagem funcionar. A Glemb está aplicando esse mesmo método, até porque existem vários pastores da Igreja Universal dentro dessa instituição. Infelizmente, meus irmãos, que vocês que estão dentro desse sistema, caia fora o mais rápido possível, porque vocês vão perder dinheiro, vocês vão falir e etc, e vocês vão ficar na miséria se vocês caírem na ideia desses charlatões. Eu não posso aqui usar do poder jurídico, porque eles têm o direito constitucional de se organizar por meio daquilo que do seu princípio de organização, instituição, que é a sua legalidade jurídica, segundo o CNPJ e etc, que dá toda a legalidade diante do Estado laico. Mas dentro de uma tradição maçônica, eles estão totalmente fora do que consiste a legalidade da maçonaria universal. Para um bom entendedor, poucas palavras bastam. Meus irmãos, para finalizar esse vídeo,
eu peço vocês aqui, encarecidamente, uma cadeia de união para o meu querido e estimado irmão Senna. O nosso irmão está passando um momento difícil. O Senna é o sereníssimo grão-mestre da Comip, a qual a gente tem muita afinidade, muita empatia. Conheço o Senna pessoalmente, tenho o meu respeito, e o Senna está passando por um momento de saúde gravíssimo. Infelizmente a diabetes dele está a pico, né? E por causa dessa diabetes ele já perdeu uma perna e infelizmente perdeu agora a outra perna. Deixo aqui, meu irmão Senna, o meu abraço fraterno, a minha energia, e pode ter certeza que eu estarei com você mesmo distante, né? Mas os verdadeiros irmãos é como se fosse uma corda com duas pontas e um nó no meio. Quanto mais distante essa corda distante, o nó se aperta. Assim é o meu amor que eu tenho por você, viu, meu irmão Senna? Você vai se recuperar, porque você tem muito que fazer ainda pela maçonaria brasileira. Te amo conhecendo, Senna. Melhora. E aos meus amados irmãos, amo todos vocês sem conhecer.